Bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão, seja bem-vinda. Que alegria entrar novamente aí no seu lar, na sua comunidade, bem pertinho de você e se debruçar sobre algum assunto que é importante para nós, é importante para você, é importante para toda a igreja. Nós, redentoristas, estamos para celebrar mais um aniversário da nossa congregação no dia 9 de novembro e a gente queria, neste programa, conversar um pouquinho sobre os desafios da missão para o redentorista. É importante saber que não existe redentorista verdadeiro, autêntico, sem os desafios da missão que ele procura realizar, busca pelo mundo afora. E hoje, de modo muito especial, então, a gente vai se voltar lá para um país que está no norte da nossa América do Sul, de cara para o Caribe, quase que praticamente também no norte da nossa Amazônia, que é o Suriname. Um país tão pouco conhecido, mas um país com características assim muito próprias. E lá estamos nós, missionários redentoristas. E para conversar sobre este assunto, eu tenho a alegria de estar aqui comigo, o prazer de saudar a Camila Moraes, jornalista da TV Aparecida. Camila, bom dia. Bom dia, tudo bem, Padre Ulisses? Graças a Deus, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você que visitou Suriname, não é mesmo? Fez uma reportagem bonita sobre o Suriname, vai nos ajudar a entender um pouco as características próprias desse país que a gente fala assim, é da América Latina, mas tem um pouco de tudo nesse país. É um mundo à parte, né? Um mundo à parte, né? E mais ainda, eu tenho a alegria de convidar e ter aqui comigo online os nossos dois confrades que atuam no Suriname, que é o padre Dionísio de Foltran Zamuner. Seja bem-vindo, Dionísio. Muito obrigado, Ulisses, Camila, muito obrigado. Isso. E o superior desta missão, que é o padre Ricardo Geraldo de Carvalho. Ricardo, bem-vindo. Olá, muito obrigado, Ulisses. É uma alegria estar com vocês. Isso, vamos conversar um pouco então sobre essa missão redentorista. Antes eu queria chamar um card que nos vem da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 10 a 12. Preste atenção. Amai-vos uns aos outros com amor fraterno, e quanto ao respeito, cada qual considere os outros como mais merecedores. Sede esforçados, sem preguiça, fervorosos de espírito, a serviço do Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, solidários diante das necessidades dos irmãos, acolhedores na hospitalidade. A palavra de Deus, ela é sempre provocadora e, de alguma forma, ela incide sobre o assunto sobre o qual a gente vai conversar um pouco. De imediato, eu já pediria a Camila, o que significa para você, Camila, esse texto de São Paulo, capítulo 12, amai-vos uns aos outros. É muito interessante ele dizer que vocês tenham alegria na esperança, pacientes na tribulação, solidários diante das necessidades dos irmãos. É muito fácil amar aquela pessoa que é parecida com a gente, né? É muito fácil, assim, a gente conviver com aquela pessoa que tem semelhanças, que nós temos afinidades. O desafio está em você ser acolhedor, você amar ao próximo nas diferenças, nas dificuldades, quando a gente encontra pensamentos divergentes. Então, acredito que essa realidade do Suriname, ela traz isso para nos ensinar, não é mesmo? É um desafio, um país tão eclético, tão multicultural e multirreligioso, e você acolher, você amar, você respeitar as diferenças, exige muito a gente sair de si, a gente abrir mão de muitas convicções para a gente aprender a respeitar o outro, né? Eu acredito que seja muito mais nessa linha. Certamente, né? É muito mais exigente. Eu acho que é a mesma experiência de Ricardo, né? Um bom mineiro que vive num mundo religioso muito especial. Também o Padre Dionísio. Tietê é uma cidade italianona, cheia de religiosidade, né? De repente, os dois foram mergulhados deste mundo multiétnico, multirreligioso. Como que ressoa em você esse apelo de São Paulo, Ricardo? Olha, quando eu escutei esse texto, a primeira emoção que me veio
ela é um texto intimamente ligado com as Constituições Redentoristas de número 20, né? Sim. Que nos ajuda a sairmos de nós mesmos, nos ajuda a termos uma sensibilidade maior para com o outro. Ainda mais num tempo em que a falta de diálogo, a falta de compreensão das realidades que nos circundam está tão gritante. Basta vermos as situações de conflitos, tantas tragédias. Mas quando nos outro, esses sentimentos inadequados, esses sentimentos de ódio, eles vão sendo transformados em vida. E é isso que nós sentimos aqui no Suriname. Nós observamos igrejas que, aparentemente, quando olhamos outros contextos, igrejas ou religiões que não conseguem se comunicar, como, por exemplo, os muçulmanos e os judeus, é que no Suriname não. Porque no Suriname, os judeus e os muçulmanos têm uma ótima relação, assim como as outras religiões. Então eu digo que é uma inspiração para outras realidades, para outras situações no nosso mundo. Para que aprendamos a olhar nos olhos uns dos outros e amar. Certo, né? E você, Dionísio, como sente esta frase de São Paulo? É o resumo de toda a Bíblia, de todos os mandamentos, e eu vejo assim, o desafio é recomeçar cada dia diante das dificuldades dos irmãos, das situações, uma maneira também de querer bem um ao outro é deixar-se ser amado. Às vezes a gente quer amar, quer fazer o bem, quer fazer muita coisa e não dá espaço para os outros se achegarem a nós. Então, eu vejo assim, esse amor mútuo, que no fundo é comunhão, estamos no programa Em Comunhão, tem a origem na família divina da Trindade, onde um se perde no outro totalmente. Então, esse desafio para a gente viver desde agora essa vida da família trinitária entre nós, fazendo bem, estando atento, dando a nossa atenção, um cuidado, e esse amor que vai, de alguma forma também vai voltar. Às vezes a gente não sente, mas ele volta. Então, o amai-vos é sobretudo recíproco, é fazer comunhão, é escutar profundamente. Certo, né? É tão importante perceber isso porque ser redentorista é ser missionário. E ser missionário é estar em saída sempre, é ter a disponibilidade para se deslocar a qualquer momento, é uma adaptação cultural constante na vida de quem realmente é missionário. Não há uma identificação com um país, com um lugar, com um povo, mas é um adaptar-se, acomodar-se e reencarnar-se constantemente, né? E depois uma coisa muito importante que é essa proximidade junto ao povo. Nenhum redentorista pode ficar escondido numa secretaria ou escondido numa sacristia. Ele tem que necessariamente sair ao encontro, ficar próximo das pessoas, principalmente das mais distantes. E entra aquilo que Santo Afonso deixou para nós, e uma pregação explícita, né? Nós procuramos vivenciar a nossa fraternidade, mas procuramos também explicitamente pregar o reinado de Deus no mundo. Então é um desafio muito grande. E aí então o Suriname ele veio como um grande desafio para nós missionários redentoristas. Eu queria, iniciando esse programa, Camila esteve visitando o Suriname. Eu queria que ela desse que impressões que deu esse pequenino país lá no norte da América do Sul, né? E que tem de tudo. Exatamente. Nós fomos lá para gravar um documentário que chama Desafios da Igreja. E Desafios da Igreja é justamente mostrar o trabalho social, pastoral que a Igreja Católica faz em realidades que não são tão comuns. Sim. E o Papa Francisco fala tanto de igreja em saída, popularizou esse termo agora, mas o que os primeiros missionários redentoristas holandeses fizeram lá atrás, quando chegaram no Suriname, é justamente essa igreja em saída. Eles saíram lá da Holanda para chegarem lá no Suriname. O Suriname é um país muito diferente daqueles países que nós estamos acostumados aqui na América do Sul. Nós aqui é mais ou menos dividida em português e espanhol. Espanhol, né? Exatamente. A cultura também é mais ou menos essa, né? Então, nós temos aí os católicos, os evangélicos, a predominância de religiões cristãs,
Mas Sim. no Suriname não. As religiões, a maioria lá, as religiões não são cristãs. Então os católicos são minoria. E você ser missionário, você ser igreja num país onde o cristianismo não é a maioria, já tem um grande desafio aí. Sim. Mas é um país que a alimentação é diferente, totalmente diferente do Brasil. A língua é muito diferente. Então não é o espanhol, não é o português. Então são idiomas diferentes. E aí a gente consegue compreender por que a igreja está presente lá também? Porque não é fácil. A igreja está onde não é fácil, não é mesmo? Então, é um país politicamente muito sofrido, que foi alvo de muitas ditaduras, da escravidão que foi muito complexa lá, muito intensa. Então, é um país que sofre com os resquícios políticos, sociais e econômicos até hoje. É um país que ainda está tentando se reconstruir. Certamente, né? Para você, Ricardo, Dionísio, que Dionísio já está pela segunda vez em Suriname, Ricardo assumiu a coordenação, já outros passaram, porque a gente está no Suriname praticamente desde o século XIX, meados do século XIX, se não me engano, né? Os redentoristas holandeses vieram para o Suriname e vieram já com um bispo, com tudo, para fazer a evangelização. E foram até as últimas nessa missão, quando ela acabou sendo confiada aos brasileiros, à União Redentorista do Brasil. Mas é importante perceber que essa presença que foi contínua nesses últimos anos, ela também para nós significou uma mudança muito violenta de proposta missionária. Porque afinal, Dionísio, Ricardo, que eles estão, a primeira coisa é aprender uma outra língua totalmente estranha para nós. Holandês, não é fácil, é um quebra-cabeça para a gente. Saranatongo, o bate-papo. E, se possível, todas as outras línguas que se falam pelas ruas do Suriname, desde o chinês, são outras línguas também que existem, né? Que, além do espanhol, evidentemente, vai entrando, o português também. Mas aí, então, como é que de repente, sair do Brasil, onde a gente, lá em Tietê, todo mundo católico praticamente, Minas Gerais, e de repente aceitar esse desafio, Ricardo? Bom, quando eu cheguei aqui no Suriname, eu digo para vocês que era uma sensação de muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade no sentido assim, eu olhava uma criança de 3 aninhos conversando tranquilamente lá com a sua mãe, com seus parentes, e eu olhava, falei, meu Deus do céu, como vou me comunicar nesse contexto, nesse país, com essa língua tão difícil, né? Mas o desejo de querer conversar com as pessoas, o desejo de querer compartilhar a fé, a esperança, foi me motivando a dedicar cada vez mais, a procurar olhar nos olhos das pessoas e perceber que a linguagem, sim, ela tem os seus desafios. Veja, o holandês tem uma estrutura totalmente diferente da nossa, do português, a gramática e assim por diante. Mas quando nós nos colocamos com um ideal comum, que é a continuidade do Redentor, a linguagem do amor acontece. Isso foi me dando forças, Ulisses e Camila. Então eu vejo que quando nós nos colocamos nessa dinâmica da missionariedade, conforme você tão bem frisou, Ulisses, no início do nosso encontro, isso vai dando esta abertura, esse desejo de querer partilhar a fé, partilhar a esperança. E os desafios, claro, eles aparecem, mas são superados à medida que queremos amar mais. Certo, né? Só para fazer soar para a gente aqui, como é que a gente diz assim, o Senhor esteja convosco em holandês? Pois é, né? Uma saudação tão bonita e parece que você está xingando a gente. Pois perceber como há uma diferença tão grande entre uma língua e outra, né? E Saranatongo é mais fácil, não é não? O Dionísio já sabe um pouco de Saranatongo? Um pouquinho, a gente tenta rezar. Sei. Mas são coisas assim que realmente... Agora, nessa missão evangelizadora, vocês que têm um pouco da memória, né? Porque, afinal, minha gente,
Suriname formou, digamos assim, criou redentoristas santos, e um deles se chama o nosso beato Pedro Donders, né? E qual foi o contexto em que Pedro Donders se santificou estando no Suriname? Ele que se dispôs a ir para lá, se fez redentorista. Aliás, Dionísio poderia lembrar um pouquinho, né, rapidamente, a figura desse Pedro Donders, que esteve entre os primeiros redentoristas que lá em meados do século XIX foram para o Suriname. E ele já estava no Suriname trabalhando, né? Então, o beato Pedro Donders, carinhosamente ele é chamado também de Pedrinho. Ele veio para o Suriname como padre secular, e naquele tempo era por volta de 1840, 1850, ele trabalhou na capital por 12 anos como sacerdote secular. E a realidade da época era, sobretudo, a colônia da Holanda, e havia escravidão, e a plantação de cana-de-açúcar, extração da madeira, do ouro, etc. E o Pedro Donders também viu a situação de abandono das pessoas, sobretudo dos negros, dos escravos, dos índios. Então, ele sentiu forte esse apelo de trabalhar, sobretudo, com aqueles mais abandonados pela situação social, os leprosos. Então, ele esteve numa colônia de leprosos, que havia algumas colônias aqui no Suriname, longe da cidade, para evitar o contato com as pessoas. Então, esteve lá em Batávia durante 27 anos. E o que eu admiro nele é a nossa vocação missionária de todo cristão, de todo católico. Ter uma alma mundo, não ficar apegado a uma situação, a um contexto. Nesse sentido, ele trabalhava com os leprosos, mas ia ao encontro dos índios, viajava de canoa e tentava catequizá-los, né? Ia atrás dos negros fugitivos, dos escravos. Então, eu vejo essa grande sensibilidade, né, de não ficar parado em si mesmo, né, no seu quadrado, na sua bolha, né, mas está aberto para as necessidades das pessoas, também da igreja. Então, eu vejo que o Pedro Donders é um exemplo para nós de vida cristã, de santidade, e porque ele procurou o Cristo, se sacrificou, deu a vida pelo Cristo, pelos irmãos, então também ele é um exemplo de santidade, de vida para todos nós. Certamente, né? E se naquele tempo Suriname se formava a partir de ser uma colônia holandesa, então, evidentemente, com muita presença de holandeses, depois a escravidão, exatamente as plantações de cana-de-açúcar, né? E os indígenas, e em tudo isso, não era uma mescla ainda, eram, digamos assim, grupos bem separados, cada qual com a sua missão. Hoje já é diferente a conotação do Suriname, creio que o Ricardo pode dizer esse multietnia do Suriname nos dias de hoje, como que você descreveria? Bom, o Suriname, ele tem uma característica muito bonita, ao meu ver, é que as pessoas, com suas diferentes tradições, com suas diferentes origens, por exemplo, as pessoas provenientes da Índia, as pessoas provenientes da ilha de Java, que é uma ilha da Indonésia, assim como os afro-surinameses, eles procuram manter as suas tradições. Quando você dizia a questão das línguas aqui do Suriname, isso é muito bonito, que quando eles vão mantendo a sua cultura, nas casas, normalmente, eles procuram falar a língua mãe. Ou seja, por exemplo, as pessoas provenientes da Índia, os hindus, procuram falar o hindi. Assim como os marrons, né, que são os afro-surinameses, procuram falar ou saranatongo, ou saramacãs, ou alcãs, ou talvez até um outro idioma. Então, isso vai dando esse colorido, essa beleza ao Suriname,
De modo que, quando você vai vendo essa pluralidade de línguas, de culturas, de religiões, isso vai transformando o Suriname em um país pequeno, conforme já foi mencionado, pouco mais de 600 mil pessoas, um território com dimensão territorial semelhante ao estado do Paraná, mas com uma riqueza, você uma vez, Ulisses, disse até algo que eu concordo plenamente, o Suriname é verdadeiramente um encontro de continentes. Então, neste encontro de continentes, as pessoas elas vão se relacionando, as culturas vão se unindo, e vai tornando as pessoas mais abertas, mais comunicativas. Eu penso que, conversando até um dia com a Camila aqui, nós dizíamos isso, as pessoas aqui são muito felizes, alegres, mesmo enfrentando situações políticas difíceis, uma situação econômica desafiante. O Suriname vive já há muito tempo uma situação de crise econômica, mas as pessoas não perdem a esperança. As pessoas elas procuram, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dessas situações tão desafiadoras, manter a alegria, a vontade de viver, a vontade de compartilhar a sua fé, a sua vida. Complementando isso que o Padre Ricardo falou, Padre Ulisses, algo que me chamou muito a atenção no Suriname é que lá ainda é um ponto de imigrantes que chegam lá. Então, nós encontramos cubanos, venezuelanos, pessoas que vieram meio que deixando o seu país de origem por causa de crises políticas e econômicas e encontram no Suriname um ponto para se recomeçarem, reerguerem. Então, é bem isso que o Padre Ricardo falou. Existe um diálogo, existe uma situação onde que, apesar de econômica, a situação não ser favorável, mas é um país onde se vislumbra um recomeço, justamente por esse diálogo, por esse respeito. E é muito curioso o Suriname, né? Porque também há a chegada de brasileiros, né? Que vão se constituindo também numa comunidade significativa, presente ali, em busca da sua sobrevivência, do seu meio de viver, né? Praticamente estão muitos brasileiros mais no meio da mata, da Amazônia mesmo. Ou seja, os desafios estão ali e eu achei muito bonito porque eu estive um Natal no Suriname, né? E esse Natal foi celebrado numa praça com a presença do presidente, numa cadeirinha sentada e nós todos ao redor e lá se fez uma belíssima apresentação. Ou seja, ainda tem uma certa informalidade na própria convivência das pessoas e a gente, apesar dessa origem tão distante e culturas também tão diferentes, o que eu não percebi do Suriname é o medo um do outro, né? Parece que não existe um medo da outra pessoa porque veio de outro continente, de outro mundo. Esse medo não existe. Mas praticamente assim, quando a gente vive esse sonho missionário de Santa Afonso exatamente no Suriname, né? Vocês estão agora em 2 brasileiros e mais um que foi missionário na Amazônia, o Dorce, né? Joe Dorce, que também está com vocês, né? Qual é a necessidade que vocês veem dessa presença redentorista no Suriname? No sentido de que nós temos aí uma pérola nossa que se chama Pedro Donders, né? Uma belíssima catedral, talvez a mais bela catedral feita em madeira, totalmente em madeira, está aí em Paramaribo, né? Então, são certas riquezas que brotaram dos redentoristas, né? Mas olhando você, Dionísio, você... Ricardo, olhando o Suriname hoje do ponto de vista político e religioso, qual a esperança que esse país traz? Eu diria o seguinte, como redentoristas, procuramos trabalhar como um corpo missionário. Então, no momento aqui temos um jovem juniorista, o Frater Guilherme, que está passando esse ano conosco. Está sendo uma experiência muito boa para ele, para nós e com o povo. E temos um colega também que é de Minas Gerais, o Fagner, Padre Fagner. E então eu vejo que o nosso trabalho aqui é exatamente dar esperança para esse povo, acolher, sobretudo, os mais desassistidos. No caso, a gente poderia dizer os migrantes, que às vezes até são explorados, a gente sabe disso. Ainda a nossa cozinheira falou
do filho dela e da sobrinha que tem que trabalhar todos os dias, não tem folga, das 5 às 7. Então, quer dizer, essa realidade acontece aqui também, né? Dos direitos humanos que não são respeitados. E, no caso também, a gente sabe a situação social, existe a corrupção. Graças a Deus, a violência a gente não sente muito, assim, a violência externa. Mas existe a violência, né, da economia, então o custo de vida está aumentando sempre mais. E em termos de vida religiosa, o grande desafio que eu vejo é exatamente esse aspecto interreligioso. Você valorizar aquilo que a outra igreja, a outra organização, a outra religião tem de bom, de bonito. Apreciar isto. E você também partilhar a sua riqueza com aqueles com os quais convive. Então eu vejo que a nossa presença aqui, sem falar, né, da presença do Pedro Donders, que é muito querido, muito conhecido também aqui no Suriname, não só na Igreja Católica, mas também em outras esferas. A nossa presença eu vejo que é muito positiva, embora seja muito desafiante, mas vale a pena. Que bom, viu? E isso traz aí, Ricardo, alguma esperança em termos até mesmo vocacionais para o futuro, seja da presença redentorista, seja da Igreja Católica no Suriname. Vamos dizer assim, o que é que a gente pode dizer aos jovens, aos leigos, né? Que talvez queiram corresponder a essa vocação. Porque nós já tivemos confrades surinameses, já faleceram, né, mesmo, cumpriram sua missão até o fim. Nesse momento a gente vê que é possível sonhar com isso? Sem dúvida, Ulisses. Eu vejo o Suriname como um lugar em que tem um grande potencial vocacional. Um lugar em que as pessoas, elas têm muita fé. Mesmo pensando as diferenças, e quando falamos fé, a partir da sua própria da sua religiosidade, da sua tradição. Mas trazendo para o âmbito católico, o bispo, o atual bispo, que é um bispo do clero local, o Monsenhor Karel Chune, é uma pessoa assim, muito humana, muito próxima do povo, muito próxima do clero. Então, há um trabalho, ao meu ver, assim, muito, muito bonito, nesse sentido assim, de atrair os jovens. Vejo que é um desafio, vejo que por conta das próprias tradições surinamesas, da própria realidade, o número de vocações é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, né? Nesses mais de 150 anos da presença redentorista no Suriname, redentoristas surinameses nós tivemos 3. Mas eu vejo que com um trabalho mais próximo das pessoas, com esse trabalho mais afetuoso, vamos dizer assim, conforme eu tenho observado, vai despertando vocações, vai despertando jovens vai despertando no coração do jovem, melhor dizendo, essa vontade de assumir esse desafio que é o Suriname. E para os jovens, para os leigos que nos assistem aí do Brasil, o convite que eu faço, abra o seu coração para esse novo, procure olhar além daquilo que está na sua zona de conforto. Perceba que outros contextos, outras realidades, outros povos podem imensamente te ajudar. Primeiramente, a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E à medida que nos tornamos um ser humano melhor, podemos ajudar efetivamente como cristãos, como católicos e, quem sabe, como um religioso, como um sacerdote. E até falando dessa presença redentorista, Padre Ulisses, das conversas que nós tivemos com os inúmeros leigos lá, os redentoristas lá a presença dos redentoristas lá significa ser presença, porque os brasileiros, apesar de estarem poucos lá, eles sabem que existem religiosos brasileiros que estão lá para apoiá-los, para ajudá-los, para assisti-los na fé. Certo, né? Olha, é muito interessante. Parece que a Camila já é a primeira candidata de leiga, viu? Com vontade de ir para o Suriname. Mas é verdade, gente. Eu creio que quando a gente fala em missão, não estamos falando em padres, freiras, entende? Nós estamos falando para todo católico que sente a alegria de ser católico, que gostaria de
prestar esse serviço. E não é só para converter os outros, não, é para conviver, não é mesmo? Para apreciar aquilo de bonito que há nos demais e criar aquilo que é o sonho do nosso Papa, né? Que todas as religiões, todos os seres humanos abraçassem aquele sonho imenso de fraternidade, de humanidade, que nos tornemos mais humanos antes de sermos desta ou daquela religião, que nos tornemos mais fraternos. Assim a gente pôde rapidamente ver o que existe no norte da nossa América Latina, desse mundo desafiador, bonito, atraente, não é, Camila? Com certeza, muito atraente, com muita música, com muita alegria, um povo alegre, feliz. Onde representantes de todos os continentes estão presentes lá. São pequenos grupos, mas que se sentem à vontade para orar, para rezar, para dançar, para cantar, né? E para lutar pela sobrevivência também. Creio que é algo que vale a pena ter sempre na mente quando você ora, quando você reza. Suriname existe, faz parte da nossa América Latina e Caribe. E é importante que esse país, com os povos que integram esse país, façam parte também do nosso carinho, da nossa preocupação, da nossa missão como redentoristas, como leigos redentoristas e da nossa missão como bons católicos. Quero agradecer de coração, então, ao querido Ricardo. Muito obrigado, Ricardo, superior dessa missão. Eu que agradeço, Ulisses, pelo convite, pela possibilidade de compartilhar um pouquinho com vocês a alegria de estar no Suriname, a alegria de ser redentorista nesta terra tão abençoada, em que temos aqui o nosso querido Beato Pedro Donders, e que, se Deus quiser, em breve será canonizado. Estamos trabalhando para isso. Tá aí, muito obrigado, viu? Obrigado também ao querido Dionísio, missionário sempre disponível para todos os cantos do mundo. Obrigado, Dionísio. Muito bem, eu que agradeço a vocês esse momento de estarmos em comunhão e também com toda a igreja fazemos juntos essa caminhada sinodal. Então, lembrando que a comunhão é participação, como estamos fazendo, e é missão. Então, estamos todos juntos nessa grande família missionária, onde temos a Nossa Senhora Maria como mãe, a grande missionária, a grande estrela de evangelização. Muito obrigado a você e a todos. Isso, agradeço ao mesmo tempo ao Faguinho, Padre Fagner, né? Agradeço ao querido Joey Dorce, ao juniorista que aí está também, e a todos os leigos ligados aí aos redentoristas, da missão redentorista. E obrigado, querida Camila. Eu que agradeço, Padre Ulisses. É sempre uma alegria estar na sua presença, compartilhar um pouco da missão redentorista que a gente vai conhecendo um pouquinho também nas nossas gravações. Que agradeço. Que assim seja. E você que nos acompanhou, então, um grande abraço. Até a semana que vem, se Deus quiser. E fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida.